Então, em Hebreus capítulo 7, eu gostaria que você olhasse o versículo 26, e eu só quero ler os versículos 26 a 28. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. A palavra-chave é uma vez, um sacrifício. Não há necessidade de oferta diária de sacrifícios. Se você olhar para o 9º capítulo de Hebreus, você verá esta mesma verdade repetida no versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido, passado, eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Mais uma vez a palavra operativa é uma vez. Entrou no Santo dos Santos, versículo 12, uma vez, passado, tendo obtido a redenção eterna. Vá até o versículo 24 de Hebreus 9. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, aqui está essa palavra novamente. Ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez. Ou seja, o ponto culminante dos tempos, o próprio evento dele, a própria morte e ressurreição, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, Hebreus 9, 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Mais uma vez, a palavra operativa aparece no versículo 28. Uma vez. Ele não precisa se oferecer com frequência, diz o versículo 25. Ele não precisa sofrer repetidamente, como o versículo 26 indica, desde a fundação do mundo. Por mais uma vez, na culminação dos tempos, ele guardou, tempo passado, o pecado pelo próprio sacrifício. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 10. Nessa vontade, essa é a vontade de Deus, que Jesus veio realizar, como se diz no versículo anterior, 9. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Santificado significa separado do pecado, em um sentido de salvação, bem como num sentido contínuo. E foi realizado através da oferta de Jesus Cristo, a oferta de seu corpo, uma vez. Em contraste, todo sacerdote, versículo 11, se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. A finalidade disso é tão clara. Ele veio, fez um sacrifício que aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ele veio. Ele fez uma oferta para todos,
para nunca mais ser repetida, em contraste com os sacerdotes repetindo constantemente sacrifícios que nunca podem tirar o pecado. Há apenas um sacrifício, feito uma vez, por uma pessoa que pode tirar o pecado. É esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento fizeram retratar e desenvolver quase um desejo apaixonado pelo sacrifício final, que finalmente tiraria o pecado. O Antigo Testamento tinha um sacerdócio, um altar e sacrifícios que eram apenas sombras, antecipação do sacrifício final que viria com Cristo. Ele veio, ele ofereceu esse sacrifício, e Deus pontuou aquele sacrifício, destruindo o templo, usando os romanos para fazê-lo em 70 depois de Cristo, destruindo os altares, esmagando todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento e todos os registros de todas as genealogias de todos aqueles na linha sacerdotal, terminando assim permanentemente o sacerdócio. Não há mais sacrifícios, não há mais altares e não há mais sacerdotes como uma ordem especial para oferecer sacrifícios. Tudo chegou ao fim no sacrifício de Jesus Cristo. Todos os sacrifícios que estão sendo feitos hoje são antibíblicos e incapazes de realizar qualquer coisa. Todos os sacerdotes hoje são falsos requerentes de um sacerdócio especial, uma ordem especial de sacerdotes, já que agora somos todos sacerdotes. Nós somos um sacerdócio real, todos os crentes. Não precisamos de mediador, todos temos acesso imediato a Deus. Não precisamos fazer sacrifícios porque não há templo, não há altares, não há sacrifícios e não precisamos de sacerdotes. Apesar disso, o sistema católico romano criou um sacerdócio, construiu em cada igreja na face da terra um altar, e ao redor desse altar continua oferecendo sacrifício. Dezenas de milhares cronometrados todos os dias, como se tivessem reinventado o sacerdócio levítico, e eles estarão fazendo isso até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Diz lá em sua literatura: eles restabeleceram o que Deus mesmo destruiu, e é uma variação do sacerdócio levítico. É uma variação ilegítima desse sacerdócio. Eu digo variação porque é misturado com o mistério e a idolatria pagãs do culto. A missa é um sacrifício que pode ser feito apenas em um altar de algum tipo e apenas por um sacerdote. Quão importante é a missa para o catolicismo? Bem, para mostrar a sua importância, cito o catolicismo católico, entre aspas. A missa é a fonte e a cimeira da vida cristã, que é dizer, é a origem da vida cristã e é o ponto alto. Foi o cardeal Ratzinger, que agora se chamou de Papa Bento, que disse, e eu o cito: a missa é a soma e substância de nossa fé. Isso não é periférico, isso não está na borda. Este não é um entre muitos. Este é o coração e a alma do sistema. Embora existam 7 sacramentos por sua definição, este é o sacramento principal. Mas, desde logo, a missa é um engano, porque, como eu disse, não há mais sacrifícios, não há mais altares, não há mais templo em que Deus habita, nem mais tabernáculo, e não há mais sacerdócio. É, portanto, um falso sacrifício em um falso altar, em um templo falso, por um falso sacerdote. No fundo, é uma negação do sacrifício singular de Cristo na cruz, porque a missa é uma oferta de Cristo repetidamente por um sacrifício ilegítimo em um altar ilegítimo para um propósito inútil e ímpio. Como em tantos pontos, como já falei, o catolicismo romano é uma mistura. É principalmente o paganismo com um pouco de cristianismo polvilhado nela e com muita terminologia cristã para enganar e enganar as almas. É uma religião demoníaca que não traz salvação, não pode. Vamos orar. Nós lutamos com isso, Senhor, porque é tão desonesto para Ti. Queremos fazer um chicote e limpá-lo. É um covil de ladrões, despojando as pessoas do seu dinheiro e suas almas em Teu nome. Com isso deve horrorizar o céu.
mas nosso horror também se misturou com o sofrimento de milhões e milhões de pessoas que são cativas desse sistema e nem sabem o que ensinam, mas adoram uma mulher morta, Maria, e adoram uma caixa com pão nela, e nunca o Deus verdadeiro e vivo. Confiam em um sacerdote que pode ter um coração miserável e não no único e verdadeiro grande sumo sacerdote por quem o acesso a ti é dado. Ajuda-nos, Senhor, a entender essas coisas e a alegrar-nos de que conhecemos a verdade e que fomos libertados, muitos de nós, deste sistema satânico. Ajuda-nos a estar ansiosos para compartilhar o verdadeiro Evangelho com aqueles que conhecemos. Oramos em nome do Senhor. Amém. Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org. gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para você.